Mas são 82 mil consumidores aqui no Espírito Santo. Perfeitamente, são 82 mil consumidores. A AS Gás ainda tem muito para crescer, né? Tenta imaginar, o estado tem 4 milhões de habitantes. Né? Tem muito para crescer ainda, tem para crescer ainda em vários segmentos. Ao longo da vida de uma distribuidora, ela normalmente começa com o segmento industrial, que é onde a AS Gás está concentrada hoje. Ela foi fazendo algumas expansões, agora a nossa grande missão é fazer uma expansão à altura do que o Estado precisa. Né? Então, ter uma diversificação maior em todos os segmentos, né? Apostar muito no crescimento do segmento automotivo, para a frota leve e especialmente para a frota pesada, que tem no qual o gás natural ele substitui o diesel com tanta eficiência quanto e poluindo muito menos. Né? E no mercado residencial e comercial levando competitividade e conforto. Né? Você entendeu o automotivo? Não, eu entendi. Tá. Ó, do carro eu sofro bullying durante o Petrocast. Mas olha só, presidente, mas você falou uma coisa interessante. Eu não sabia, por exemplo, que caminhão poderia ser movido a gás. Pode ser. Tem isso aqui? Existe a tecnologia, ela é amplamente difundida, tem vários lugares e ele substitui com bastante eficiência o diesel. Basicamente, você consegue converter esses veículos ou ter veículos de fábrica. Tem empresas que têm uma linha de produtos de frota pesada, de ônibus e caminhão, movidos a gás natural. Mas isso não chegou aqui no Espírito Santo ainda. O Espírito Santo tem alguns veículos em teste. Em teste? Em teste. Olha, eu não sabia. Tem umas parcerias com a VIC, sabia que existe parceria já existem parcerias com a Transcol, tem discussão inclusive com clientes industriais que têm frotas, né? Então sempre tem um ou outro piloto. Né? E a ideia desse gás é ampliar cada vez mais os postos, né, exatamente. De então, né? para você fazer o posto de abastecimento, o abastecimento ele é praticamente o mesmo, só que quando um veículo é pesado, você precisa de um tempo de abastecimento menor. Então, usa a mesma estrutura, o mesmo compressor. Exatamente. É o mesmo compressor, só que a gente fala que precisa de um bico de injeção rápida para você diminuir o tempo de abastecimento. Sim. Então, por causa do risco de segurança. Não é risco de segurança, né? É só para você diminuir o tempo de abastecimento. Porque imagina encher um tanque para um exatamente, né? Um veículo... A pressão do tanque é a mesma? A rigor ela é a mesma, só que quando você tem uma quantidade de tanques maiores. Entendi. Né? E tem um ponto importante aqui no projeto muito bonito que a gente está desenvolvendo, em conjunto com os outros estados, é o chamado Corredor Azul, que é o que você encontrar diversos pontos de abastecimento conectando os estados, para quê? Para permitir que um veículo saia ali de São Paulo e vá até a Bahia ou vá até Minas, passando pelo Espírito Santo sem ter problema de ter que se preocupar onde abastecer, porque a gente sabe que essa questão do abastecimento ela é muito crítica. Que é inclusive o problema do carro elétrico, né? Que todo mundo fica com medo de ir, parar e ficar. Exatamente. Quando a gente pensa em sustentabilidade, né, Energisa particularmente já tem uma visão muito ampla a respeito disso. Não existe bala de prata, a gente tem que buscar descarbonização, né? Mas a gente fala muito sobre a energia 5D, né? Que além de diversificada e descarbonizada, ela também é descentralizada e democrática. Né? Então ela precisa estar acessível a todo mundo. E não existe bala de prata, a gente tem que tentar vários caminhos diferentes para descarbonizar. Tem uma palavra que não fala transição energética, né? Uma substituição, né? Uma adequação, eu acho que é a palavra, né? Você não vai realmente substituir tudo, né? Você vai adequar a sua matriz energética, eu acho que esse é o caminho, né? Perfeito. E eu acho que é o caminho de começar de novo, né? Nós até então vivíamos num mundo que só tinha combustível fóssil. Agora nós estamos mudando para um outro mundo, né? Isso vai demorar a ser construído. Posso perguntar mais? Vai. Presidente, quem tem gás canalizado do domicílio aqui? Todos o município, Grande Vitória toda? Onde ele falta? Bom, falta em muito lugar ainda, o que é ruim, porque muita gente ainda não tem o benefício do gás natural, mas é bom porque significa que eu tenho bastante trabalho para expandir. Hoje nós estamos em 13 municípios, tá? Indo de cima para baixo, do norte para o sul, é São Mateus, Soretama, Linhares, Colatina, Serra, Aracruz, Vitória, Cariacica, Vila Velha, Cachoeiro e Itapemirim.
né? E a Anchieta. Anchieta. A gente está indo para o 14º agora, a gente vai inaugurar este ano o 14º, que é Guarapari. Guarapari é uma tristeza não ter gás até hoje, né? É o sétimo maior município do estado, uma grande concentração residencial, uma vocação turística enorme, né? Então, os consumidores eles têm a alternativa do gás natural, faz muito sentido. Vocês vão entrar em Guarapari com um posto? O projeto ele começa com um posto de abastecimento e a partir daí a gente deriva para a cidade para fazer o abastecimento das residências e dos comércios. Entendi, ou seja, vai ter a parte de tubulação, Definitivamente. interligando com linha, por enquanto abastecimento com transporte rodoviário. Por enquanto a gente começa com um projeto que a gente chama de estruturante, né? Uhum. A gente comprime o gás natural, leva até esse posto de GNV e a partir daí a rede deriva. Depois, com o tempo, a gente deve fazer a conexão a partir da rede da nossa rede de distribuição original. Isso saiu na mídia, né? Vocês estão investindo, acho que 100 milhões, né? Num plano de investimento. Isso faz parte do plano. Exatamente. O projeto de Guarapari é parte do plano de investimentos. E tem uma coisa, né, Rafael? Quando a gente pensa no mercado de distribuição, não é que a gente investe em Guarapari e vai embora, não, a gente continua, né? Então, boa parte do nosso plano de investimentos ele está acontecendo aqui na região metropolitana, né? A gente tem uma expansão de rede enorme acontecendo na Serra atualmente. E a Serra é gigante. A Serra é gigante e então a gente está fazendo esse trabalho de aos poucos e expandindo e conectando mais clientes. Então, a partir do momento que você entra, você fica. Então, o projeto de Guarapari ele começa esse ano, mas ele não termina esse ano. Ele continua. Ele continua enquanto a cidade continuar crescendo, a gente vai continuar investindo. Uma coisa que é muito interessante, né? Um dos meus primeiros desafios aqui foi justamente fazer esse desenho desse plano. E foi muito curioso que eu consegui encontrar aqui uma carteira de projetos que estava razoavelmente arrumada e que eu precisei só empurrar para fazer mais rápido. E a gente conseguiu fazer, em 6 meses do ano passado, praticamente 50 milhões de reais. Falei, olha, se a gente faz 50 milhões de reais em meio ano, eu consigo fazer 100. Né? Então, se eu consigo conectar aproximadamente 7 mil clientes, quase todos eles na segunda metade do ano, eu consigo chegar perto de entre 12 e 14 mil. Né? Se eu consigo fazer 38 quilômetros de rede que eu fiz ano passado, praticamente concentrado no segundo semestre. 38 quilômetros. Foram 38 quilômetros de rede adicionados. A gente tem 540 aproximadamente, então eu fiz 38 ano passado. Eu consigo fazer 50, 60. Né? Então, e eu ia, assim, pergunta de leiga, presidente. Tudo bem, eu sou lá, a Luciane é presidente da AS Gás e preciso levar gás para Guarapari. Vamos mudar de Guarapari, vamos para Iriri, que está mais ali na frente. Qual é o primeiro passo? Qual é o seu desafio? Como é que esse gás vai? Quando você fala construir uma rede, é o quê? Vamos lá, ele é muito mais sofisticado do que isso, tá, Luciane? O que acontece é que a primeira coisa a gente olha o potencial da região. Né? Então, tudo começa com um estudo. Pela demanda. Um estudo, olha, qual que é aquela demanda potencial que você tem ali, né? Então, a partir desse potencial que a gente faz um trabalho de identificação, né? A gente chama de planejamento da expansão. Olha, olhei aqui, tem um pedaço interessante. A partir de onde eu consigo abastecer esse mercado? Aí a gente começa, eu olhei o potencial, tento imaginar que eu plotei um monte de pontinhos ali, como é que eu ligo os pontos? E a partir de que ponto na minha rede eu puxo esse gás. Né? Aí fiz um projeto, eu vou quebrar o projeto em vários pedaços, né? Eu vou explicar a razão por que disso daqui para frente, me aguarde. Quebrei esse processo, eu faço um processo de licenciamento e autorização, né? Porque se trata de obra urbana, tem que ser feito com todo cuidado, toda segurança. Então você faz um processo de autorização dessa obra. Autorizado, a gente vai mobilizar os parceiros que vão ajudar a gente nesse processo de construção, que envolve a construção a compra de materiais, né? Então, você tem materiais de tubulação, válvulas, né? Medidores e o empreiteiro, que normalmente vai ajudar a gente a fazer essa obra de construção de dutos. Em paralelo, acontece o esforço de vendas. Por quê?
Porque o gás natural, diferente de outros, da energia elétrica ou da água encanada, ela tem competidor, ela tem alternativa. Então eu tenho que brigar pelo cliente, né? Então eu também tenho um esforço de vendas que ele vai acontecendo simultaneamente ali, né? O cliente ele precisa ser convencido a migrar para o gás natural, ele precisa entender que isso é uma opção melhor. E por isso que o gás natural é importante, ele dá opcionalidade para o cliente. A partir do momento que esse cliente ele aceita, você vai fazer o quê? A gente vai fazer o que a gente chama da conversão. A conversão dos equipamentos, a construção da instalação interna e aí, por fim, a conexão. O cliente está conectado, aí ele passa a receber o gás da mesma forma que ele recebe a energia elétrica ou a água. Né? Então, ele não tem mais que se preocupar com a questão do abastecimento ali.